E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, 3 materinhas para você ficar bem informado. Só que esse vídeo vai ser curtinho, tá? Porque não tem muito até que comentar. Mas vamos lá. Primeira matéria vai ser, no caso, o relatório do Banco do Japão, é bom, do Banco do Japão trimestral, tá? Que ele fala sobre as áreas econômicas do Japão. O que isso quer dizer? Qual região tá melhor para trabalho, qual região tá meia boca para arrumar emprego, qual região tá ruim. Eu gosto muito desse relatório, que dá para a gente ter uma ideia como é que está indo a economia do Japão num todo. Tá? Aí tem a segunda matéria que a base americana, no caso os americanos, falaram que grande provavelmente vazou água com PFAS da base deles aqui no Japão, tá? Da base aérea de Yokota. Então já dá para você ter uma ideia que você vê que os próprios americanos estão... Primeira vez que eu vejo isso, tá? Que estão considerando, como que fala assim, que vazou água, como é que fala assim, contaminada da base deles. Olha aí. Isso é um avanço, pô, se parar para ver que nunca aconteceu e aconteceu pela primeira vez agora, eles alegarem alguma coisa, já é um avanço, tá? Mas tá longe de acontecer alguma coisa boa. E a última matéria, que é o relatório econômico de índice de tendência. Mas infelizmente, Japão sendo Japão, você já sabendo como é que o Japão é politicamente falando, eles estão soltando relatório antigo, no caso do mês de agosto, sendo que nós já estamos o que no mês 10. Tá? Então é tenso pra caramba, pô, pra caramba, mas fazer o que, né? Sinal que a economia tá uma porcaria, porque se tivesse bom, ele já teria soltado o relatório do mês passado, no caso, mês passado já mais atual. Não, você vê que nossa, está em agosto ainda, né? Mas vamos lá. O Banco do Japão publicou um relatório econômico regional. Ah, me desculpe. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo aqui do canal. E vamos lá. O Banco do Japão publicou o relatório econômico regional, que é, como é que fala assim, eles soltam uma a cada 3 meses, tá? Das 9 regiões do país, aumentamos nossas perspectivas econômicas em 2 regiões, incluindo Hokuriku, que foi afetada pelo terremoto da península, no caso assim, de Ishikawa. E mantivemos nossa avaliação inalterada para 7 regiões, citando o forte consumo devido aos aumentos salariais, diz a lenda, né? Só que o grande problema de Noto, ali pro lado de Ishikawa, que houve 2 grandes temporais pro lado aqui no Japão. Houve 2 grandes chuvas pro lado de cá. Isso acabou afetando o local pra caramba. Para você ver que como é que relatório antigo é complicado. Mas vai fazer o que? O Banco do Japão que solta isso só agora. Você viu que um outro relatório que o BOJ soltou, ele já estava falando de setembro. Por que esse só de agosto? Então você vê que a coisa está a história está muito mal contada, né, pro lado de cá. Mas vamos lá. O Banco do Japão realizou a reunião de gerentes e de agências com a presença dos gerentes de todo o Japão e divulgou o relatório econômico regional Sakura. De acordo com o relatório, as perspectivas econômicas aumentaram em Hokuriku e Tokai. Tokai é onde tem uma boa parcela dos brasileiros. Então isso é bacana, pô, pra caramba. Hokuriku foi onde deu aquela parte do terremoto, ali que deu aquela destruidaça, né, aqui pro lado do Japão no início do ano. Você vê que para outras regiões eles não falaram nada. Então você vê que o Japão em si, o Japão num todo, ele tá parado. Porque eles só mexeram por enquanto em Hokuriku e Tokai, até aqui no relatório, mas vamos lá. Entre as áreas, a região de Hokuriku está registrada uma recuperação da produção de componentes eletrônicos e outros produtos depois que o terremoto de Noto ali. E o relatório afirma que, embora algumas áreas tenham sido afetadas pelo terremoto, estão se recuperando lentamente. Então você vê que o negócio ali está meio, né, ainda. Está caminhando. No entanto, é necessário monitorar de perto os efeitos dos danos registrados pelas fortes chuvas da região de Noto. É aquilo que, né, que eu falei agora há pouco. Deu 2 torós ali, como é que se fala assim, 2 pancadonas de chuva,
Que deu problema, destruiu casa, deu enchente. Eu trouxe essa enchente aqui no canal aqui, avisando, ó, tá dando alerta lá, quem tiver por ali, toma cuidado que tá dando alerta, tá dando enchente, e o negócio, o bicho tá pegando. Então tem que se tomar cuidado, pô, pra caramba. Então nessa parte, economicamente, você vê que aquela região esse ano tá muito estável, né? Recomendo ir morar para lá, mas nem a pau. Você vê que tá tendo desastre, tá desastre para aquela região. Então, para quem tá, como é que fala assim, morando naquela região, ele começa a se recuperar na vida, vem alguma coisa, pléu. Ele começa, né, pléu. O governo tá gastando horrores ali naquela região. Que toda vez que ele solta algo para poder melhorar financeiramente a cidade, vem alguma outra coisa e destrói. Ploc. Aí tem que soltar mais dinheiro para aquela região e assim vai. Além disso, a região de Tokai está se recuperando moderadamente devido aos fatores da recuperação da produção automotiva. Então você vê que recuperando moderadamente. Então você vê assim, está bem lento o negócio. Está recuperando, mas está lento. Então não gere grandes expectativas para grandes gerações de emprego para essa parte aqui. É aquilo que eu sempre falei. Está tendo vaga? Tem, mas é de reposição. Então tem que tomar cuidado, sim. Anunciou, você está procurando emprego, anunciou, já corre para ver. Porque de acordo com como é que se diz? Com a concorrência, as vagas podem preencher muito rápido. Aí só fica aquele anúncio lá, o povo só preenchendo ficha, mas a vaga realmente não tem mais. Tá? Só aquela grande perda de tempo. Então é complicado, sim. Eu sei que muita, como é que se fala assim, muita empreiteira não vai gostar do que eu estou falando, mas é verdade. Você liga para lá, né? Igual minha esposa estava procurando emprego tempos atrás, que ela queria trocar de serviço. Chegava, ligava, preenchia a ficha, ninguém chamava. Quando chamava assim, ó, só tem vaga para tal tipo de serviço assim, assim, assado. É tenso, né? Então tem que se tomar cuidado, pra caramba. Então você vê que como é que fala assim, a disponibilização de vagas está muito precária. Então, se tiver, abraça. Se você quiser realmente trocar ou tiver realmente desempregado, abraça a vaga, depois você vê o que faz. Porque é melhor você estar empregado com alguma coisa do que você não ter nada. Então, tome um certo cuidado. Tá? Mas vamos lá. Para as restantes 7 regiões, mantivemos nossa opinião inalterada de como recuperação moderada ou retomada, uma vez que o consumo pessoal está se fortificando num contexto de procura interna sobre os aumentos salariais e o investimento de capital está aumentando, diz a lenda. Tá? Porque se tivesse tudo isso mesmo, eu garanto para você que dependendo ele já tinha soltado um relatório bem mais rápido. Tá? Se eles demoraram tudo isso para soltar esse relatório agora, sinal que a coisa não está muito boa. Contudo, tem havido relatos de consumidores que estão se tornando mais frugais, a palavra frugal. Por isso que eu falo, tem que aprender muito com a mídia japonesa ainda, né? Estão se tornando frugais em resposta aos aumentos de preços, né? E algumas pequenas e médias empresas relataram que não conseguiram transferir integralmente os aumentos dos custos das matérias-primas e de mão de obra para os preços. E o Banco do Japão continuará a monitorar as tendências de gasto dos consumidores e a repercussão de preços nas empresas. Esse último trecho ficou complicado. Por que disso? Se a gente fazer análise dessa parte, não só da parte, como é que se fala assim, financeira, tá? Das empresas, parte econômica do Japão, até mesmo em questão de investimentos, se está acontecendo esse tipo de coisa, sinal que as empresas não estão dando conta. Por quê? Olha só, contudo tem havido relatos de consumidores que estão se tornando mais frugais. Frugais que é? Eles estão mais tranquilos que eu falo assim, eles não estão com tanta pressa de comprar. Eles estão dando aquela segurada nas compras, tá? Em resposta aos aumentos de preços. E algumas pequenas e médias empresas relataram que não conseguiram transferir integralmente, para quem não sabe o que é o integralmente aí, que é na sua totalidade, tá? Os aumentos dos custos das matérias-primas, que é? Não conseguiu transferir
para os produtos ou serviços todos os custos dos aumentos que está tendo aqui no Japão, tá? De matéria-prima, de material e de mão de obra. Mão de obra o que é? Para aquelas empresas que deram aumentos de salários, não conseguiram repassar os aumentos de salários integral para os produtos. Isso é muito perigoso. E o Banco do Japão continuará a monitorar as tendências de gastos dos consumidores. O que isso quer dizer? Que as empresas não conseguiram transferir totalmente seus gastos para os materiais, no caso assim, para os produtos e serviços. Então elas estão tendo que arcar com algum prejuízo. Porque nesse ponto já passa a ser prejuízo mesmo. Tá? Principalmente que se ela passa, como é que fala assim? O custo da matéria-prima, mas ela tenta segurar os valores, como é que se fala assim, do aumento salarial, então ela está passando na totalidade de que tem, como é que fala assim, alteração com a parte cambial do Japão, o que é mais importante, e aquela parte trabalhista que é um pouco mais fixa, ela absorve ali, diminuindo sua margem de lucro. Só que se ela não consegue passar os dois, sinal que ela vai começar a operar o quê? No prejuízo. E empresa que opera no prejuízo, você sabe o que acontece? Ela quebra. Empresa quebrando, o que acontece? Menos empregos no Japão, menos pagadores de impostos, o governo vai ter que aumentar mais impostos para poder cobrir aquilo e etc. Por isso que eu sempre falo, é burrice querer ficar dando muito aumento, muita taxa de impostos para ricos. Da mesma forma, eu falo assim, querer ficar taxando muitas empresas é burrice. Porque começa a estrangular a empresa não aguenta, a empresa quebra. E aqui no Japão está tendo aquela, como é que fala assim, ultimamente está acontecendo muito que os donos das empresas, eles ficam sem, entre aspas, herdeiros para repassar a empresa. Então acontece do dono da empresa morrer, no caso ele falece, ele não tem para quem ele repassar aquela empresa, então a empresa morre ali com ele. Tá? Porque aí não é delegado nenhum novo gerente, nenhum novo, como é que fala, presidente, nada. A empresa simplesmente fecha ali. Então está tendo essa onda de empresas que estão fechando no Japão por causa desse tipo de coisa também. Japonês, mas isso é balela? Não, não é. Porque vira e mexe, aparece na televisão japonesa esse tipo de reportagem. A última que eu vi foi de um Odi-san. Ele tem um restaurante pequeno, não é um restaurante modesto, mas o fluxo de pessoas que vão nele é muito grande. Mas ele falou, como é que fala assim, como ele não treinou ninguém, até aquele momento da matéria, como ele não treinou ninguém ali, ele não pegou confiança em ninguém, então assim que ele morrer, como é que se fala assim, a empresa fecha. É tenso pra caramba, e ele tem 3 funcionários ali dentro. Então, sinal que ele não teve confiança em treinar nenhum dos 3 funcionários. Ou o ciclo de rotatividade dos funcionários é tão grande que quando ele começa a treinar o cara já sai. Então, ele nunca consegue fazer um sucessor ali. Tá? E nisso é complicado pra caramba. Tá? Então, tem esses ciclos também. Então, tem que tomar cuidado. Sim. Tanto que ontem saiu uma matéria, eu nem trouxe essa matéria para o canal, mas que 9 grandes empresas aqui no Japão de alimentos, não digo que eles vão fechar uma joint venture, mas eles vão fechar uma parceria entre essas 9 empresas para utilizar a parte de logística e entrega, no caso assim, logística que eles falam assim, estocagem e entrega entre eles. Porque tem empresas, de acordo com essa matéria que saiu, que ela leva um certo tempo para fazer desde o pedido até a entrega. Demora um pouco, mas tem empresas que o know-how dela já ficou tão bom que entre o pedido e a entrega leva apenas 4 horas. Para você ver como é que a coisa é. Então você vê que tem empresas grandes que não conseguem acompanhar essas outras empresas que conseguem fazer entre o pedido e a entrega 4 horas. Para tudo. Então você vê que são empresas que já atingiram a excelência aqui no Japão, entre logística.
Isso é bom pra caramba. Mas você vê que está tendo esses problemas de logística, mão de obra, que diz eles que está faltando mão de obra, é que eles não querem pagar melhores salários. Canso de falar isso. Porque as empresas que pagam melhores salários estão canibalizando os funcionários das outras empresas. E nisso vai acontecendo esse tipo de coisa. Por isso que eu sempre falo para você, estuda Nihongo. O estudar Nihongo hoje em dia, ele é primordial. Você quer ganhar melhor no Japão? Você vai ter que estudar Nihongo. Porque a parte de empresa, no caso assim, de fábricas, ela já está chegando numa saturação que você não tem para onde correr. E os grandes aumentos não vai ter para onde ir. Diferentemente de você trabalhando por fora, para fora, sua chance de ganho vai ser muito maior. Sua chance de rentabilizar as coisas para você vai ser muito maior. Então aproveite essas oportunidades. Só que isso é um momento de transformação, de transição que o Japão está sofrendo agora e está dando esse baque com essa parte de inflação. Mas na hora que aquelas, entre aspas, as grandes oportunidades começarem a ser tomadas por causa dos falantes em japonês, etc., os novos entrantes no mercado ficam mais difíceis. Fica muito mais difícil. Porque já está um setor, já como é que fala assim, fechado e saturado. Aí para novos entrantes entrarem ali, no caso assim, forçarem a entrada, é muito mais complicado. Por isso que tem certos tipos de ações e títulos que, se você investir, sua chance de ganhos é muito melhor do que você correr um risco de perder. Por que eu falo esse tipo de coisa? Por causa desse tipo de barreira de entrada. Tá? Eu vou te dar um exemplo disso, de barreira de entrada e barreira de saída. Empresas de energia elétrica, empresas de geração de energias. Você vê que ela é cara para entrar, não é qualquer um que consegue entrar, não é que qualquer um que consegue concessão para entrar, para conseguir fazer geração de energia. E aquelas que entram e conseguem fazer consolidação do mercado, depois para sair é uma outra grande barreira, porque ele vai dar problema de infraestrutura, então o governo não vai deixar fechar assim rápido. Então existe uma grande barreira para entrar e uma grande barreira para sair. Então você investir em empresas assim, você sabe que a sua chance de sobrevivência no mercado de ações é muito grande. Porque a empresa ela vai fazer de tudo para se manter em pé. E se acontecer alguma coisa, dependendo da situação, o governo aporta. Então, a chance dela se perder é muito pequena. A não ser que haja um grande problema realmente de administração. Caso contrário, não. Então, você sabe que se você vai perder aplicando nessas empresas, não. Você pode não receber grandes dividendos no início. Mas falar que você vai ser um risco muito grande de perder? Não. Então, é aquela velha história, é usar a cabeça, tá? Na parte de investimentos. Ó, deixa eu pular aqui já falando de economia, tendência econômica de agosto. Se você achou que aquela matéria era pequena, eu gastei muito mais tempo comentando do que lendo ela. Essa daqui tá pior. Deixa eu só molhar o bico. O gabinete do governo anunciou a tendência econômica de agosto, que indica que o estado atual da economia, como um índice de coincidência de 113,5, aquela base de 100, tá? E houve uma diminuição de 3,7 pontos em relação ao mês anterior. Diz a lenda que eles falam que é queda, tá? A primeira queda do índice em 2 meses, mas não é. Mas você vê aquilo que eu sempre falei para você. Você vê que sempre dá aquele aumento, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Então eles ficam oscilando naquele gráfico que parece batimento cardíaco, para não falar que está tendo perdas direto. Por isso que eu falo que sempre está havendo nos últimos meses manipulação de informação, tá? Manipulação de dados. Mas olha só, é a primeira queda do índice em 2 meses, e a principal razão é que as fábricas automotivas suspenderam a produção por causa do tufão. Então você vê que eles estão culpando o tufão. Tá? Em relação ao estado atual da economia, mantivemos o julgamento pelo 4º mês consecutivo.
atingindo que a queda atingiu o mínimo. Se a queda atingiu o mínimo, como é que é a primeira queda em 2 meses do índice? Você viu que não faz sentido, né? Então, por isso que eu falo para você, a economia do Japão ela chegou no fundo do poço. Você vê que a queda atingiu o mínimo, tá, por 4 meses consecutivos. Então você vê que a economia do Japão está em baixa. Além disso, o índice ascendente, tá, que indica as perspectivas econômicas, caiu pela primeira vez em 2 meses, caindo 2,6 pontos em relação ao mês anterior, para 106,7. Porque esse índice antecedente, no caso ascendente que eles falam aqui, é o índice futuro. Então, eles estão fazendo previsão para o futuro que a economia do Japão está caindo, já vai cair no futuro. Tá? Então, já estão prevendo que, no último relatório, eles estavam prevendo que para setembro e outubro ia dar uma subida na parte econômica do Japão, mas pelo visto não aconteceu. Porque você vê que nesse relatório está falando isso. No relatório de agosto já está prevendo que setembro e outubro vai ter uma queda econômica no Japão. E aí? Tá? Por isso que eu falo para você. Você está no Japão, não há problema. Só tome cuidado da forma que você vai trocar de emprego. Sempre pergunte, entre nos grupos, como é que está emprego em tal local? Como é que está a empreiteira em tal local? Como é que está a coisa em tal local? Porque depois que você assinou o contrato, não dá para chorar. Porque a única coisa que você pode fazer para você se proteger é buscando informação. E informação vai dizer muito da realidade daquela região ali, daquela situação. Do que falar, todo mundo fala. Falar até papagaio fala. Só que, e a realidade da coisa? A realidade da coisa você só vai ver com quem está lá dentro. Porque quem está te querendo oferecer alguma coisa é fácil. Eles vão te prometer o mundo e o fundo. Mas e a realidade lá dentro? Como é que a coisa está? É igual aquela ideia do homem querendo conquistar a mulher querendo conquistar o homem. Eles vão prometer o mundo e o fundo. Mas na hora que a coisa acontece ali, cadê a veracidade da coisa? Tá? Por isso que eu falo, tem que se tomar cuidado pra caramba nesse ponto. Então você vê que a parte econômica do Japão não está boa, não deu sinais de melhora. É a mesma coisa, a pessoa também que quer vir do Brasil para cá financiado. Antes de assinar qualquer contrato, faça esse tipo de pesquisa. Pergunte, veja. Porque depois que você assinou o contrato e veio para cá, não adianta chorar. Porque contratos de trabalho não estão garantindo o emprego. Porque você assinou o contrato de trabalho e veio para cá. Aí deu uma queda na empresa, a empresa, você é novato com o BI. Só que você vai estar com o financiamento nas costas. E a empresa não quer saber. A empreiteira não quer saber se você está com financiamento ou não. Dependendo da empreiteira, ela pode oferecer alguma outra coisa. Dependendo, não. E aí? E se você, dependendo, não veio com dinheiro sobrando, no caso famoso plano A, B e C, para você se sustentar, para você ir comendo, ter o que comer, tu vai amargar. Tu vai chorar a lágrima de sangue. E aí? Tá? Então, tem que se tomar cuidado pra caramba. Principalmente início de vida, porque tem muita gente que vem pra cá, aí as empresas já pegam, já levam a pessoa na loja de telefonia, a pessoa já pega logo um iPhone. Já pega logo o último modelo. Que o financiamento é caro pra dedéu. E não planeja a coisa. Então, como é que se fala assim? Se acontecer alguma coisa no meio do caminho, ela tem, além do financiamento de passagem, financiamento de telefone caro e algumas outras coisas que vão comendo toda aquela grana da pessoa. Aí daqui a pouco a pessoa vem pro Japão e fala assim, mas o Japão já não tá tão bom, já não consigo mais me sustentar direito, eu já não tô mais conseguindo juntar uma grana. Qual é? Como é que se fala? Qual é? E a quantidade de gastos que você tem? E a quantidade de ostentação que você está fazendo? Por que eu falo esse tipo de coisa? Você pode ter um iPhone, não há problema de você ter um iPhone. Mas você tem algum outro telefone muito mais barato que vai fazer praticamente as mesmas coisas. Com valor muito mais agregado do que um iPhone. E aí? A mesma coisa carro. Você pode ter um carro plaquinha amarela modesto, ou você pode ter logo uma Velfare ou uma Hi-Ace. E aí?
Só que são valores diferentes, impostos diferentes, coisas totalmente diferentes. Aí vai por quê? Porque a plaquinha amarela vai te levar no mesmo local que o carro grande. A única diferença é que vai ter o quê? Volume lá dentro para você transportar as coisas. Mas se você não transporta grandes coisas, não há necessidade de você ter um carro grande. Mas pensamentos são pensamentos, tá? Então esse é o meu. Da mesma forma que aqui em casa é só eu e minha esposa, um quê de doxa, um plaquinha amarela, tá muito bom. Se eu tivesse que ficar carregando grandes coisas no carro, aí sim. Mas se eu não tenho essa necessidade, pra quê? Mas você vê que tem pessoas que às vezes é solteira, é sozinha, tem lá uma barca, como é que se diz? É necessário? Pô, não. Mas é o gosto da pessoa. Aí depois a pessoa fica falando, o Japão tá isso, tá aquilo. Não, pô. Tem que saber economizar. Tem que saber viver hoje em dia. Hoje em dia já não tá mais igual antigamente. Tem que saber segurar uma grana. Se ficar ostentando, vai se lascar. Não tem muito o que fazer. Ostentação tem um preço. Não só financeiro, mas psicológico também. Então eu vou ficando por aqui nessa parte. Então vou para a última matéria aqui, a parte do PFAS. Foi detectado o PFAS, tá? Além dessa matéria que eu não trouxe pro lado de Itiba ali, tá? Numa grande concentração também, tá? Do PFAS ali pro lado de Itiba. Então eu não lembro o nome do rio, tá? Mas eu sei que foi para aquela região ali. Eu já fiquei tanto saco cheio de ficar falando de PFAS ali que eu nem trouxe naquela matéria. Já tem umas 2 matérias que eu tô pulando questão de PFAS. De Hiroshima, em uma parte eu pulei, e esse de Itiba também eu pulei. Tá? Só que esse eu trouxe porque é os Estados Unidos alegando que dependendo vazou água com PFAS da base aérea deles. Então você vê que onde tem fumaça tem fogo. Tá? Por isso que eu falo para você, tome cuidado, use filtros ou compre água. Não use nada de torneira, pelo amor de Deus. E se você tiver condições de usar filtro para chuveiro, use. Porque você vê que dependendo, a água está aí sendo contaminada e os governos, quietinho. Tá? Mas vamos lá. Em agosto desse ano, em resposta a um relatório dos Estados Unidos, você vê que é um relatório americano, de que água contendo um composto orgânico de flúor, PFAS, provavelmente teria vazado para fora da sua base aérea de Yokota. E o governo metrópole de Tóquio e os outros governos locais ao redor da base emitiram um pedido ao governo nacional. O PFAS que é um composto orgânico de flúor que possui mais de 10 mil tipos. E 3 deles, incluído o PFOS, foram detectados como prejudiciais. De acordo com o governo metropolitano de Tóquio, tá? Em 3 de outubro, então você vê que a coisa é recente, o Departamento de Defesa de Norte Kanto, do Ministério da Defesa, informou que, devido às fortes chuvas do dia 30 de agosto, espuma de extintor contendo resíduos de agentes extintores contendo PFOS foram descarregados do reservatório da base aérea de Yokota. Provavelmente mais de 7 mil litros de águas transbordaram. A quantidade é desconhecida, mas provavelmente a água que contém, que contém o PFOS saiu da instalação. É a primeira vez que os Estados Unidos reconhece a saída de grande possibilidade de água contendo PFAS com saída da base. Por esse motivo, no dia 4 de outubro, um conselho formado pelo governo metropolitano de Tóquio e governos locais em torno da base solicitaram que o governo fornecesse, o governo nacional, japonês, fornecesse informações detalhadas como os locais fora da base e a concentração de PFOS, bem como investigasse o impacto no meio ambiente. O governo metropolitano de Tóquio disse: é extremamente lamentável que a informação não tenha sido fornecida prontamente, mesmo mais depois de um certo tempo do surto, pois isso pode levar à desconfiança entre os residentes próximos da base. Isso é óbvio. Tanto que tempos atrás, já tem um certo tempo, eu soltei uma matéria falando sobre o PFAS ali pro lado de Tóquio.
E tinha uma camada muito grande, muito espessa de espuma no rio. E para um rio que eles falam que é água boa, água limpa, não deveria espumar. Então se está espumando, tem alguma coisa muito errada ali. Tá? Então já dá para você sacar por A mais B que tem muita coisa errada. Tanto que teve aquela cachoeira, eu não lembro a região, tá? Tempos atrás aí, que fez mais de 100 pessoas passarem mal, ficaram internadas mesmo. Tanto que eles interditaram aquela cachoeira. E você viu que teve verão agora, muita gente nadando nos rios aí, etc. Dependendo se contaminou e não está nem sabendo. Então tem que se tomar cuidado bastante. Tá? Hoje em dia no Japão já não dá mais para ficar fazendo graça igual antigamente não, por causa desse tipo de coisa. É contaminação para tudo quanto é lado, aumento de preço, então a coisa não tá legal pro lado de cá. Tá? Aqui é bacana para você vir, para você conhecer, para você ter uma noção de como é que é a vida aqui, pô, pra caramba. Tá? Mas se você é residente ou se você vai se tornar residente, tome uns certos cuidados, porque sua saúde não tem preço. É igual aquela ideia, tá tendo aumento de preço. As pessoas estão deixando de comprar produtos alimentícios. Então, dependendo da situação do produto alimentício ali, principalmente verduras e legumes, vai começar a dar problema de vitaminose, né? Falta de vitamina nas pessoas ali. E nisso vai gerar problemas de saúde. Aí o governo vai ter que gastar muito mais com médicos. A pessoa vai se endividar em relação a médicos, porque você não sabe o tipo de problema que vai causar por falta de vitamina. Porque não é só uma vitamina ou outra. Porque se você deixa de comer vários tipos de legumes, por exemplo, ou vários tipos de proteínas, no caso carne vermelha, alguma outra coisa, isso vai começar a te trazer problema? Vai. Por mais que você fale, japonês, mas a proteína você consegue suprir com a soja. Não é a mesma coisa. Você vê veganos. O vegano ele come a proteína da soja. Você vê a cara do cara, dependendo, o cara parece um zumbi. A cara do cara, mas ele come soja, beleza, proteína. Mas você vê a cara do cara, parece um zumbi. Enquanto o outro que come carne vermelha, ele parece um aspecto saudável. Olha a diferença. Não estou falando em questão de veganismo e canibalismo. Canibalismo fala comer carne, tá? Não é um sair comendo o outro, não. É canibalismo, parte de comer carne. Estou falando nessa parte, estou falando da diferença proteica. Então isso dá diferença? Pô, pra caramba. Querendo ou não, dá diferença. Tá? Então nós temos que tomar cuidado pra caramba. É igual essa ideia. Tem gente que antigamente tomava muita água de torneira. O governo falava, não, água de torneira é bacana, água de torneira é limpa, que não sei o que. Você vê que depois começou a aparecer esses problemas de pifase aí. Só que nisso a pessoa já tomou água de torneira há quanto tempo? Já trouxe aqui no canal relatos, né, aqui no Japão, de pessoas que ficaram doentes, muito doentes, por causa de ficar tomando águas, né, de torneira contendo pifase e não sabiam, porque confiaram no governo. Então tem que se tomar cuidado pra caramba. Quando o governo emite uma nota, você pode ter certeza que aquela situação é 30%, 40% muito, muito pior. Então só tome cuidado, principalmente o governo japonês. Você vê que o governo japonês ele está envolvido numa, como é que se fala, numa tal de fraudes e outras coisas que é tenso. É igual o Ishiba, tá? Só para finalizar a matéria. Vai ter a eleição de agora, então pessoas que não se reportaram na parte financeira, eles não vão considerar. E gente até próprio do próprio partido, o Kishida falou, ou Kishida não, Ishiba, ele falou que não vai considerar isso. Então, ele não considerando, a pessoa, mesmo se ela for eleita, por exemplo, ele não vai poder tomar posse. Ou já logo de início não vai poder concorrer. Então já teve um ministro da era Kishida que ele vai ter que concorrer, né, nessas próximas eleições de forma, como é que fala assim, autônoma, porque ele não vai ter partido para ele poder concorrer. Por quê? A parte financeira ele não quis relatar. Então você vê que existe muita falcatrua por trás. Só que esse tipo de medida que o Ishiba está fazendo, isso é bacana, pô, pra caramba. Só que, dependendo, ele vai criar muito desafeto ali dentro. E ele
sendo do governo, por mais que ele seja o primeiro-ministro, ele começa a criar muitos desafetos dentro da ala governista ali, dependendo, pode ser que ele não dure muito tempo no cargo. Que eles vão tentar dar um jeito de tirar o cara. Então, logo para início de mandato, ele já está fazendo esse tipo de coisa, ele quer restaurar o nome do partido. Pô, isso é bacana, mas o preço que ele vai pagar, dependendo da situação, vai ser muito caro. Eu poderia até ter trago essa matéria aqui pro canal, mas essa matéria aqui falando sobre isso, mas ia ficar um vídeo muito grande, ia ser um vídeo de 1 hora praticamente, no mínimo, só disso. Tá? Porque está tendo uma repercussão muito grande aqui no Japão, esse tipo de coisa. Quem puder, faça uma pesquisa sobre isso. Todos os partidos daqui do Japão, políticos, se manifestaram sobre isso. Então você vê que eles estão fazendo uma jogada política por trás ali para tentar restaurar a confiança política de uma tal forma que é muito agressiva. Mas isso vai trazer muitas consequências. Espero que, como é que se fala assim, por mais que o Ishiba ele seja radicalzão, por início, o mercado está com medo dele. Só que, por outro lado, ele está mostrando, tá, os ministros dele estão mostrando ser pessoas, entre aspas, de início, sensatas. Vamos ver até que ponto vai a sensatez desse povo. Porque sabe como é que é? Entre a sensatez e a estupidez existe uma diferença. Tá? Você vê que o governo Kishida, o ministro da agricultura do governo Kishida, ele foi totalmente estúpido, em vez de usar a sensatez. Trouxe aqui diminuição de arroz, a desculpa que ele deu, que era a diminuição do povo. Então, está tendo menos nascimento no Japão, então diminui o plantio de arroz. Isso é uma coisa totalmente estúpida de se fazer. Além de um, como é que fala assim, de um dito totalmente estúpido. Então isso foi bom? Não, por isso que eu falo, que entre a sensatez e a estupidez, tem um gap muito grande. Esse gap que a gente fala assim, é essa distância, tá, entre um e outro. Então eu espero que o governo Ishiba, no início agora ele esteja se mostrando bem sensato. Eu espero que ele continue assim. Tanto que o Ishiba já falou, o governo dele já falou, ó, agora não tem essa ideia de NATO, ideia de OTAN, por enquanto agora não dá. Futuramente, quem sabe, mas agora não. O cara está sendo o pé no chão. Tá? Por mais que as pessoas tendem a criticar ele, tentem certas coisas, é muito fácil criticar o cara. Pô, bacana, tá lá, bom, vamos criticar o cara. Mas critica depois que vê o que o cara está fazendo. Não adianta criticar antes que o cara está fazendo. Isso o que é? Você criticar alguém antes da pessoa fazer algo é preconceito. Preconceito não é bom, como é que se diz? Eu já cansei de explicar a ideia do preconceito, não vou explicar mais aqui no canal, mas isso é preconceito. Vamos deixar o cara trabalhar um pouco para ver o que vai dar. Depois que o cara fez certas coisas, aí a gente pode começar a criticar ou não. É igual aquela ideia, o mercado estava totalmente com medo do Ishiba sair taxando os ricos aqui e os investidores correrem. Tanto que deu oscilação no mercado de ações aqui no Japão, na parte cambial também, deu uma oscilação danada. Aí a mim aparece um vídeo dele num congresso pedindo que os investidores venham para o Japão. Se ele faz esse vídeo, depois ele sai taxando todo mundo, ele vai ser totalmente hipócrita. O Japão vai perder o que? Totalmente credibilidade. Aí o que acontece? Você pode criticar o cara mesmo. Mas enquanto o cara está fazendo ao contrário, por quê? Entre o mercado está com medo de uma coisa, é algo totalmente especulativo. Porque o Ishiba não fez nada. O Ishiba está tomando movimentos totalmente contrários do que estão sendo ditados por aí. Então, entre a especulação e a realidade, existe um outro gap desse tamanho. Por isso que eu falo, vamos deixar o cara trabalhar um pouco. Vamos ver, depois a gente sair criticando. Tá? Por enquanto, ele parece estar fazendo um governo sensato. Os ministros deles estão sendo sensatos. O gabinete dele agora foi oficializado. Eles já foram na Casa Imperial lá, já bateram foto, todo mundo de smoking, bonitinho,
Agora está totalmente oficial. Daqui para frente nós vamos ver os acertos e erros, nós vamos sentar a língua ou não. Tá? E nos preparar ou não. Mas, por enquanto, vai na manha, vai tranquilo e faça aquilo que você pode fazer por você e não deixe a responsabilidade da sua vida na mão dos governos. Seja responsável por você. Porque se você deixar a sua mão na vida do governo, você está sendo um rei irresponsável. Porque o responsável é o governo. Isso não é bom para você e para o seu crescimento. Por que eu falo esse tipo de coisa? No amanhã, na hora que você for aposentar, não tiver com a quantidade financeira suficiente para você, você vai ser obrigada a entrar no mercado de trabalho, querendo ou não. E dependendo, você está doente, com dores horrendas, alguns outros problemas, mas você vai ter que se sujeitar. Principalmente se você ficar aqui no Japão. Se você estiver no Brasil, ainda é um pouco mais tranquilo, mas se você estiver aqui no Japão, tu vai se lascar. Você vê que o governo, ele tá... Por mais que ele fale assim, vamos dar, como é que fala assim, vamos respeitar os idosos, etc. Mas na prática não é assim que a coisa está tocando. Porque o governo está aumentando totalmente os gastos para os idosos. Então é complicado pra caramba. Tem coisa que nós precisamos parar para pensar. Então, se nós temos essas informações que o governo está aumentando os gastos para os idosos, não é para os idosos, tá? É para os idosos. Então nós temos que realmente tomar um cuidado, porque a vida dos idosos aqui no Japão vai ficar cada vez mais difícil, mais complicada. Então, se você não tiver um investimento ou algo que vai te garantir renda no futuro, e você ficar só de aposentadoria do governo japonês aqui, pode ser que você tenha como é que fala assim, um futuro bem amargo. Né? E não adianta falar assim, eu não quero isso para você, porque se você, por mais que eu possa falar, eu não quero isso para você, mas se você procura isso para você, eu não tenho o poder de mudar a tua vida. Simples. Então você vai ter que fazer algo por você, querendo ou não. Tá? E pare para pensar nesse ponto, porque enquanto você está novo, ou enquanto você tem saúde, faça alguma coisa por você, não tenha preguiça. Por mais que o corpo fique assim, nossa, estou cansado disso e aquilo, mas faça. Faça, economize, não ostente. Tá? Junte, invista, faça algo por você ou para você, com você, porque senão lá na frente, toda a ostentação que você vai ter agora, você vai pagar o preço lá na frente. Porque se a pessoa é rica, não há problema, mas a grande maioria de nós não é. Acha que é, mas não é. Por que eu falo que acha? Porque a partir da hora que você está dentro de uma fábrica se lascando, você não é rico. É igual eu vejo os vídeos. Vamos lá, topzera, que não sei o que é nice. Pô, em vez da pessoa tentar falar, não, vamos lá, vamos chegar ao topo, juntos. Não, é topzera. Em vez da pessoa tentar evoluir, tipo assim, hoje eu sou melhor que ontem. Não, continua a mesma merda que era ontem. É complicado. Então essa pessoa que não tenta mudar, ela continua a mesma merda hoje que ela foi ontem e vai continuar sendo a mesma merda amanhã, essa pessoa não tem um futuro bom. Eu sou trabalhador, beleza. Não há problema, ninguém está falando que é ruim trabalhar. Só que aquela velha história, chega uma hora que o corpo cobra. Eu falo isso por quê? Porque já me cobrou. Eu tenho um problema de hérnia miserável na L1. Bem na base da coluna ali. Aquela velha história. Só quem tem sabe do que eu estou falando. Porque só quem tem sabe o que eu passo. Por mais que as pessoas falem assim, já aprendi isso. Não, você não está dentro de mim, você não sabe o que eu passo. Então é muito tenso. Tá? Então por isso que eu falo para as pessoas, só quem está passando aquele tipo de situação sabe a nhaca que aquilo é. Para não falar uma outra palavra. Então procure tomar cuidado para você. Procure tomar, como é que fala assim? Ver o seu futuro. Porque senão depois lá na frente a coisa pode cobrar. E na hora que cobrar, você vai ter que pagar o preço querendo ou não. Tá?
E eu tô falando demais aqui, já deveria ter cortado, finalizado o vídeo. Então eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like, clica no sininho ali, tá certo? E Maido!